Olá, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cinemática, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A gente vai dividir a aula em duas, primeira parte movimento uniforme e depois movimento uniformemente variado, tá certo? Para quem já viu, para quem já sabe, uma pequena revisão com exercícios aí no final para a gente rever, e para quem não viu, a gente vai apresentar essa parte da física, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai observar e falar um pouquinho sobre o que é a cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda os fenômenos ligados aos movimentos. Bom, que tipo de movimento? Qualquer tipo de movimento. Pode ser um movimento retilíneo, um movimento circular, qualquer tipo de movimento que vocês possam pensar aí. Mas a gente não vai se importar com o que causa esse movimento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar apenas o que é o movimento e como o movimento se comporta, para depois, lá na dinâmica, aí sim, estudar as causas dos movimentos, tá certo? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa definir algumas palavras, algumas coisas que a gente precisa, conceitos, para estudo da cinemática e depois para estudo de outras coisas na física também. A primeira coisa que a gente vai ver é o referencial. Bom, referencial, como o próprio nome já diz, está ligado a um ponto de referência que a gente vai adotar para observar esse nosso movimento. Observem aqui, se eu pegar esse cara sentado nesse morrinho aqui, esse homem, ele como sendo o nosso ponto de referência para o movimento, ele vai observar esse ônibus passando e vai observar ele, o ônibus, e também o motorista e os outros dois passageiros em movimento em relação a ele. Então, o ônibus vai passar aqui e todos eles estão em movimento em relação ao nosso observador. Mas, se a gente pegar o ponto de referência e colocar, por exemplo, na mulher sentada aqui atrás, o que vai acontecer? Se o meu ponto de referência é nessa mulher, ela, em relação ao colega dela que está sentado aqui junto dentro do ônibus, ao homem, eles dois, um em relação ao outro, estão parados dentro do ônibus. Imagine você dentro de um carro. Seu pai está dirigindo, sua mãe está dirigindo. Você, em relação a ele, dentro do carro, estão os dois parados. Então, para essa situação, mesmo o conjunto inteiro do ônibus, a gente sabe que ele está em movimento, mas um em relação ao outro aqui dentro, eles estão parados, tá? Então, depende da referência que a gente toma, a gente vai ter se um móvel está em movimento ou não está. Por exemplo, outro exemplo, você vendo essa videoaula, ali na frente do computador, você está parado em relação ao computador, digamos assim. Agora, se eu colocar o nosso referencial lá na Lua, então você, no ponto de referencial lá na Lua, está em movimento de rotação junto com a Terra em relação à Lua, então você não está parado. Depende, então, da onde a gente põe o nosso referencial. Isso é muito importante quando a gente analisa os movimentos, tá? Então, sempre a gente precisa se perguntar em relação ao que o meu móvel está se movendo. Outros conceitos bem importantes para a gente definir. A gente tem a posição, deslocamento, trajetória e variação de espaço. E ainda temos a distância percorrida. A posição é onde o meu móvel se encontra durante o movimento. Então, qualquer ponto onde eu estou analisando esse movimento é a minha posição, tá? Então, ele pode estar numa posição inicial, que é onde inicia o movimento, tá? Pode estar numa posição ali no meio, percorrendo esse movimento, mas também pode estar lá na minha posição final, que é onde finaliza o movimento. O deslocamento está ligado diretamente com a nossa trajetória também. Então, a gente pode pensar o seguinte: eu pego o mouse aqui, né? E eu faço ele rodar aqui pela tela. Todo esse espaço percorrido aqui pela tela é o que a gente chama de trajetória, é onde o mouse passou. A distância percorrida é toda essa trajetória. Então, se eu for medir, eu precisaria medir todo um por um o espacinho onde o meu mouse percorreu e vai ter a distância total percorrida por esse móvel, tá? Pelo mouse, no caso. Agora, o deslocamento, ele está apenas ligado
a posição inicial e a posição final do meu mouse. Então, a gente traça uma linha reta imaginária aqui e essa variação entre posição final e posição inicial é o que a gente chama de deslocamento. E é o que vai importar quando a gente trabalha com velocidade média. Então, a variação do espaço percorrido é isso. É a posição final menos a posição inicial do meu móvel, do meu corpo que está em movimento. É essa análise. E a velocidade? Bom, a velocidade está ligada diretamente com essa variação do espaço percorrido que a gente está trabalhando e também com o tempo. O tempo que leva um movimento, que a gente vai ver agora, tá? Então, a gente trabalha sempre com velocidade média, porque a gente tem um outro conceito que também se chama velocidade instantânea, que é a velocidade em cada instante do movimento. Mas para ficar mais fácil, para a gente conseguir estudar melhor os movimentos, a gente vai trabalhar no geral com a velocidade média, tá? Então, a velocidade média, como eu falei ali, é a relação entre o espaço percorrido, a variação do espaço percorrido, pela variação do tempo. Espaço, tempo, tá? Esse tempo total aqui que a gente coloca, que é a variação do tempo, é o tempo total do meu movimento. Então, por exemplo, se eu for daqui a Porto Alegre, aqui de Floripa, a Porto Alegre, eu pego, vou percorrer 400 quilômetros arredondando. A gente vai percorrer esses 400 quilômetros em 4 horas direto, então eu fiz uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Agora, se eu parar 1 hora para comer, eu tenho 5 horas, né, que eu levei. Então, eu vou pegar os 400 quilômetros e dividir por 5. E a minha velocidade média já vai ser 80 quilômetros por hora. Então, esse tempo que a gente utiliza inclui paradas no meio do caminho desse meu móvel, nesse meu movimento, tá? Unidades de distância, de espaço percorrido, a gente utiliza metros no Sistema Internacional de Unidades e segundos, também segundo o Sistema Internacional de Unidades para tempo. Agora, como eu estava falando antes, lá no nosso velocímetro no carro, o que a gente é mais comum a gente utilizar? É quilômetro por hora, né? Então, 80 quilômetros por hora. Isso quer dizer o quê? Que na média, a cada 80 quilômetros eu levei 1 hora para percorrer, tá? Ou em 1 hora eu percorro 80 quilômetros. Essa é a minha média. Conceito geral de velocidade média. Tá entendido? Então, a partir desse conceito de velocidade média, a gente vai ir para o nosso primeiro estudo de movimento, que é o movimento uniforme. O movimento uniforme está ligado basicamente à minha velocidade média e que ela vai se manter constante durante todo o movimento. Por isso que a gente chama ele de movimento uniforme, tá? Então, observem aqui, eu tenho um móvel, um carro que está a 100 km por hora, e esse 100 km por hora vai passar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, vai se manter sempre a 100 km por hora. Então, a principal característica ligada ao movimento uniforme é a velocidade média constante. Então, qualquer instante pode passar o tempo que passar, em qualquer espaço que o meu móvel estiver, a velocidade dele, aqui nesse caso, é 100 km por hora, tá? Então, quando a velocidade é constante, isso quer dizer o quê? Que o nosso móvel, que o nosso corpo sempre vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Observem aqui, eu tenho um menino correndo, ele vai correr 10 metros em 2 segundos, mais 10 metros em mais 2 segundos para chegar a 4 segundos, mais 10 metros em mais 2 segundos e mais 10 metros em mais 2 segundos. Então, sempre a cada 2 segundos ele percorre 10 metros. Se eu pegar aqui no final e dividir espaço por tempo, 40 dividido por 8, 5 metros por segundo. Essa é a minha velocidade média durante esse movimento aqui desse menino correndo, tá? 5 metros por segundo. Experimentem aí em casa vocês correrem 5 metros por segundo, ver se vocês conseguem. Acho que esse menino tá um pouquinho rápido, não é mesmo? Exemplos de movimento uniforme. Então, um movimento uniforme, ele pode ser
qualquer tipo de movimento que tenha velocidade constante, que nem a gente viu. Então, a esteira lá onde é que as malas percorrem no aeroporto, a própria esteira em aeroportos onde tem aquelas esteiras para acelerar lá o movimento, né? Mas a esteira, ela tem uma velocidade constante. Se eu quiser andar mais rápido em cima daquela esteira, eu tenho que caminhar para aumentar a minha velocidade ali, né? Mas a esteira, ela vai ter sempre uma velocidade constante. E nesse caso aqui que a gente está vendo, é um movimento em linha reta, um movimento retilíneo, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, numa roda gigante, um movimento circular uniforme, onde a velocidade também é constante, mas o movimento que eu estou fazendo é um círculo. E isso vocês podem pensar outros inúmeros exemplos de movimentos uniformes. De novo, o que é um movimento uniforme? Velocidade constante. Anotem isso, tá? Uma coisa importante para a gente saber quando a gente está falando de velocidade média é o sinal da velocidade. Como assim? A gente vai observar a velocidade ligada ao sentido da nossa trajetória. Lembra lá que a gente viu a trajetória, que é onde o meu móvel está percorrendo. Então aqui eu tenho uma flecha, a minha trajetória, o sentido tá para cá. E aí o carro que está aqui nesse movimento, ele está no mesmo sentido, observem a flecha da velocidade aqui, que a minha trajetória. Então, se o meu móvel está no mesmo sentido que a trajetória, eu tenho um movimento que a gente chama de progressivo, tá? Agora, quando a trajetória está para um lado e a velocidade, o meu sentido da velocidade, o meu movimento está para o outro, eu tenho um movimento que se chama retrógrado. Um exemplo disso, por exemplo, é eu estar andando, o sentido certo é na mão aqui e eu estou andando na contramão da via, na contramão da rua com o carro. Então, se eu estou andando na contramão, eu estou no sentido contrário à trajetória. E isso faz com que eu tenha um movimento retrógrado. É um exemplo, tá? Isso é importante a gente saber porque em exercícios, quando isso aparece, um carro em movimento progressivo. Então, eu vou utilizar o sinal da velocidade como sendo positivo. Agora, quando eu falo lá no meu exercício, um móvel, não sei o que, em movimento retrógrado. Então, eu uso o sinal da velocidade como sendo negativo. É importante para a gente saber esses nomes para depois utilizar lá nos nossos exercícios. E o MRU, que aparece em muitos livros, em muitos exemplos que vocês vão trabalhar aí, é um movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, mas quando a minha trajetória é especificamente retilínea. Então, se o movimento é retilíneo e tem velocidade constante, a gente chama de MRU, movimento retilíneo uniforme. Como a gente vai ver, quando eu tenho um movimento circular, mas que a velocidade é constante, eu chamo de MCU, movimento circular uniforme. Então, sempre o uniforme é ligado com velocidade constante. Para o MRU, a gente tem a função horária das posições. Então, a gente vai agora trabalhar depois lá no outro movimento também, o movimento uniformemente variado, com várias fórmulas, com várias equações e funções. Então, vocês peguem aí o caderno, anotem essas funções todas. Essa daqui é do MRU, tá? Função horária das posições. Então, a gente tem aqui a fórmula da velocidade média, que é a variação do espaço pela variação do tempo. O que é a variação? Lembrando, é o final, posição final, menos posição inicial. Tempo final, menos tempo inicial. Organizando, a gente organiza essa fórmula aqui, passa e passa. Então, se eu tenho uma função horária das posições, quer dizer que a posição vai variar em função do tempo, horário, aqui, ó. Então, aqui no final eu tenho que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. No Sistema Internacional de Unidades, posição é dada em metro, tempo em segundo, velocidade metros por segundo, sempre, tá? E essa aqui é a nossa famosa fórmula do sorvete, para vocês gravarem aí. Então, S igual a S0 mais V vezes T, sorvete.
a gente vai para exemplos, tá? Então, separei 2 exemplos aqui para a gente trabalhar. Observem, eu vou ler aqui para vocês. Um móvel descreve um MRU. MRU, vamos lá, já começando a analisar. Movimento retilíneo uniforme. E isso quer dizer que a velocidade média é constante, isso mesmo. De acordo com a função horária, observem a função desse móvel. S é igual a menos 20 mais 5 vezes T, entre parênteses aqui, SI. O que isso quer dizer? Que está no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, a posição é em metro, tempo é segundo, velocidade metros por segundo. Determine, letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar. Velocidade escalar, nesse caso, é a nossa velocidade média que a gente tem ali, que é constante. Bom, analisando a nossa equação aqui voltando aqui, a nossa equação geral aqui, esse primeiro termo aqui é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, o nosso espaço inicial basta a gente analisar a nossa fórmula ali. Então, é o 20. Mas é o 20 com o quê? Com o sinal. Então, é menos 20. Está para trás da trajetória. Vem lá de trás. E a velocidade é o nosso 5. Então, formalizando ali, espaço inicial é o menos 20 metros, começa lá de trás da trajetória. E a velocidade escalar é os 5 metros por segundo. Tranquilo? Agora, letra B. A posição no instante igual a 10 segundos. Então, eu quero saber, depois de 10 segundos, aonde o meu móvel vai estar. O que a gente precisa fazer? Substituir o tempo, 10 segundos, ali no lugar do T na nossa fórmula. Então, a gente pega S é igual a menos 20 mais 5 vezes 10, que é o nosso tempo. Primeiro sempre, galera, a multiplicação. Então, 5 vezes 10, 50. Então, vai ficar S igual a menos 20 mais 50, menos 20 mais 50, 30 metros. Isso quer dizer o quê? Que depois de 10 segundos, o nosso móvel percorreu e foi parar lá no 30 metros, tá? Letra C. O instante em que ele passará pela origem dos espaços. O que isso quer dizer? Origem dos espaços. Se o meu móvel parte lá atrás do menos 20 e vai parar lá na frente, no 30, por exemplo, quer dizer que em algum momento ele passou pela origem desses espaços, que é o instante zero, que é o espaço zero, tá? Então, se ele passou por esse espaço zero, o que a gente vai fazer? Quero saber o quanto tempo ele leva para sair do menos 20 e chegar até o zero. Então, quer dizer que o menos 20 é a posição inicial e o zero é a posição final. Vamos ver? Então, aqui a gente tem S igual a menos 20 mais 5 vezes o tempo. Posição final, zero. Então, zero igual a menos 20 mais 5 vezes o tempo. O menos 20 vai passar lá para o outro lado. A gente troca sinal, fica positivo. Então, fica 5 vezes o tempo igual a 20. 5 multiplicando passa dividindo. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, em 4 segundos, ele passa lá pela origem dos espaços no espaço zero. Tranquilo? A gente vai para mais um exemplo, para depois vocês fazerem exercícios, tá? O encontro de móveis. Esse tipo de exercício cai bastante em vários tipos de vestibular, de provas, e é bem importante a gente saber fazer, tá? Então, vamos lá. Um caminhão e um automóvel, o meu fusquinha ali, desenvolvem um movimento uniforme em seus espaços, conforme a figura. Sabendo que a velocidade do caminhão é de 12 metros por segundo e a do automóvel é 8 metros por segundo, o fusquinha está andando mais devagar, determine o instante em que ocorre a ultrapassagem, o encontro, então o instante em que o caminhão está vindo e vai passar o Fusca. Eu quero saber quanto tempo isso leva, tá? O instante em que ocorre a ultrapassagem, quanto tempo vai levar para isso. E na letra B,
a posição na trajetória que ocorre esse fenômeno, a ultrapassagem. Então, em que distância aqui embaixo, qual é o espaço que vai ocorrer isso? Vamos lá. Então, primeiro a gente vai montar as funções horárias da posição, tanto do caminhão quanto do carro. O caminhão, ele parte aqui da origem igual a zero, né, a traseira dele, mas a frente dele está aqui em 20 metros, então quer dizer que o meu caminhão tem 20 metros de comprimento. Então, ele vai partir, na real, é aqui do 20, tá? Então, a posição inicial do caminhão é 20, mais a velocidade dele, que é 12, vezes o tempo. Então, essa é a minha função horária da posição para o caminhão. Para o carro, para o meu Fusquinha, ele está lá no 80 já. Então, essa é a posição inicial do carro, mais a velocidade do carro, que é 8 metros por segundo, vezes o tempo. Então, aqui a gente tem as funções. Então, é sempre a primeira coisa que a gente tem que fazer quando eu tenho encontro entre automóveis, seja ultrapassagem ou encontro, eles se encontrando, depois vocês vão ver, sempre primeiro a gente monta as funções horárias, tá? Bom, montei a função horária, então agora vamos lá para a letra A. O instante em que ocorre a ultrapassagem. Se está ocorrendo uma ultrapassagem, quer dizer que eles estão no mesmo lugar. Quando eles chegam no mesmo lugar. Então, se eles chegaram no mesmo lugar, eu igualo a posição do caminhão com a posição do carro. Mas o que é essa posição do caminhão? É a minha equação horária da posição desse caminhão. Então, fica 20 mais 12 vezes o tempo, igual a posição do carro, que é o 80, mais 8 vezes o tempo. Então, aqui a gente tem uma equação. O que a gente faz? Coloca tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem a letra, o T, o tempo, para o outro lado, porque eu estou querendo saber o tempo mesmo, né? É o instante. Então, vai ficar 12 vezes tempo, menos o 8 vezes o tempo, é igual a 80 menos o 20. 12 menos 8, 4, então fica 4T, é igual a 60, 80 menos 20. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo o nosso 60 e o tempo, então, 15 segundos. 60 dividido por 4, 15 segundos. Então, em 15 segundos, o caminhão chega ao carro e faz essa ultrapassagem. Tá? Letra A, ok. Na letra B, qual é a posição da trajetória que ocorre esse fenômeno? Bom, se eles vão se encontrar exatamente na mesma posição, porque um está ultrapassando o outro, então tem que ser na mesma posição, no mesmo lugar. Então, tanto faz eu pegar a fórmula do caminhão ou a equação do carro para achar, tem que dar o mesmo valor, tá? Eu peguei aqui, por exemplo, a do caminhão. Vocês aí em casa podem pegar a do carro e ver se vai dar a mesma resposta. Então, eu pego S igual a 20 mais 12 vezes o tempo. 20 mais 12, que tempo? O tempo que eu encontrei aqui na letra A, os 15 segundos, para que eles se encontrem e ocorra a ultrapassagem. Então, mais 12 vezes o 15. Opa. Primeiro sempre a multiplicação, 12 vezes 15, 180, mais 20, 200 metros. Então, aqui, quando eles chegarem aqui na nossa trajetória, lá no 200 metros, é que vai estar ocorrendo a ultrapassagem. Vocês podem tentar fazer ela em casa. Se eu substituir o 15 aqui no lugar do T, na fórmula do carro, na equação do carro, 8 vezes 15 mais 80 dá 200? Tentem aí, tem que dar a mesma coisa. Isso é um jeito da gente testar, tá bom? Agora, depois então dessa conversa aí sobre velocidade média, movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, esses dois exemplos, eu vou deixar exercício para vocês fazerem, e aí depois a gente parte para o movimento uniformemente variado, tá bom? Beijos, até mais!